Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Júlia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o sistema locomotor. O que é o sistema locomotor, né? Em primeiro lugar, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de órgãos do corpo humano que vão trabalhar juntos para realizar determinada função dentro do nosso corpo, né? Cada sistema vai ter uma função específica. Os sistemas, eles trabalham juntos, né? Nós somos um organismo composto por vários sistemas. E aí um vai ajudando o outro a realizar as suas funções. O sistema locomotor, né, como o nome diz, locomotor, é aquele sistema que vai nos ajudar a nos locomover, a realizar todas as nossas movimentações. E este grande sistema, ele vai ser composto por dois sistemas diferentes. O primeiro sistema que nós vamos ter é o sistema muscular, tá? Ele, como o nome já diz, ele vai ser composto, então, pelos músculos do nosso corpo, que vão realizar as nossas movimentações, né? Os nossos movimentos, eles começam nos músculos. Ele vai dar sustentação para o nosso corpo também, né? Então, nós vamos ter 3 tipos de músculo dentro do nosso corpo e cada um desses tipos de músculo vai participar de alguma coisa diferente, um processo diferente. O primeiro músculo que nós vamos ter, o primeiro tipo de músculo, é o músculo liso. Esse músculo liso, ele não faz parte do sistema locomotor. Por quê? O músculo liso, ele vai ser o responsável por formar os nossos órgãos internos, aqueles que têm cavidades, ou seja, os nossos órgãos ocos. Como assim órgão oco? Vai ser aquele órgão pelo qual vai passar alguma coisa por dentro. Por exemplo, as nossas veias, as nossas artérias, que são os vasos sanguíneos, nosso estômago é feito de músculo liso, a bexiga, intestinos, enfim, né? Esses órgãos ocos vão ser formados pelo músculo liso. Esse músculo liso, ele vai ter o que a gente chama de contração involuntária. O que isso significa? Todos os nossos músculos, eles trabalham com contrações, tá? Ele faz, todas as movimentações deles são através de contrações e relaxamento, contrai e relaxa. O músculo liso, ele tem contração involuntária. Por quê? A gente não manda esse músculo fazer alguma atividade. A gente não vai dizer para o nosso estômago assim: estômago, agora é hora de você digerir. Vamos lá, trabalhe. E aí o estômago começa a trabalhar. Pronto, já digeriu o que precisava. Manda esse bolo alimentar aí para o nosso intestino. Aí o estômago faz a movimentação. Não é assim. Esse músculo, ele trabalha por conta, ele trabalha involuntariamente. Ele não precisa que a gente mande, né? O nosso cérebro já tem comandos programados para ele. Então, ele não responde aos nossos estímulos. O segundo tipo de músculo que nós temos é o chamado músculo cardíaco. Esse é um tipo de músculo muito especial porque ele vai formar o nosso coração. Então, ele também é um músculo, né, de contrações involuntárias. A gente não fica lá, coração bate. Agora eu quero que tu bata um pouquinho mais rápido o coração, tá na hora de acelerar, eu preciso correr, preciso de mais oxigênio. Não, o nosso coração também trabalha sozinho, né? Nosso cérebro já programou ali como que ele vai realizar os movimentos em cada situação. Então, também o músculo cardíaco não vai fazer parte do nosso sistema locomotor, porque ele não faz com que a gente se movimente. O tipo de músculo que vai fazer parte do nosso sistema locomotor é o músculo esquelético. Como o nome já diz, né? Ele é um músculo que está ligado ao nosso esqueleto, aos nossos ossos. O músculo esquelético, ele recebe outro nome, também pode ser chamado de músculo estriado, e ele vai estar ligado aos nossos ossos através dos tendões. E o músculo esquelético vai ter o que a gente chama de contração voluntária. Ou seja, a gente vai mandar na movimentação desse músculo. Eu quero levantar o meu braço, eu levanto. Eu quero baixar, eu baixo, boto para frente e para trás. Ele vai contrair e relaxar, né? Todos os músculos trabalham com contração e relaxamento. Quando eu faço assim, levanto o meu braço, o meu músculo bíceps, que é esse daqui, vai contrair para
fazer uma alavanca, puxar essa parte do meu braço, e o meu músculo tríceps relaxa. Quando eu faço o contrário, é diferente. O meu músculo tríceps, que é esse de baixo, vai contrair e o meu bíceps vai relaxar, tá? Então, essa movimentação aqui tem dois músculos trabalhando juntos para realizar as contrações e o relaxamento para o movimento que eu preciso, certo? Agora a gente vai ver sobre o outro sistema que faz parte do nosso sistema locomotor, que é o sistema esquelético, que ele vai ser formado pelos nossos ossos e pelas nossas articulações. Nós vamos ter alguns tipos diferentes de ossos compondo o nosso sistema locomotor, tá? Mas o nosso sistema locomotor, o nosso sistema esquelético. Quais são as funções desse sistema esquelético, então? É dar uma resistência ao nosso corpo, né? Ele vai dar rigidez ao nosso corpo, vai participar das movimentações, ele vai ser puxado pelos músculos para fazer as movimentações, ele vai proteger os nossos órgãos vitais, né? O nosso crânio aqui é um capacete protegendo o nosso cérebro, as nossas costelas estão aqui para proteger nosso pulmão, nosso coração, então ele vai ter essa função muito importante de proteção. E tem uma outra função que também é do nosso sistema esquelético, que é a produção de células do sangue, né? Mais ou menos a cada 120 dias o nosso corpo renova as células do nosso sangue. E como que ele faz isso? Produzindo novas células, né? E ele vai produzir essas células justamente nos ossos longos. O que são ossos longos? São aqueles ossos cujo comprimento é maior do que a espessura deles. O nosso fêmur, que é o osso da coxa, o maior osso do corpo humano, é um osso longo. Os ossos aqui do nosso braço, tíbia, fíbula, rádio, né, que vai ser esse osso aqui. Enfim, todos esses ossos que são mais compridos são ossos longos. E eles, então, têm essa função especial de produzir as células do nosso sangue, produzir novas células para o nosso sangue. Depois dos ossos longos, nós vamos ter os ossos curtos, que vão ser ossos quase quadradinhos, né? Ou seja, a largura deles, o comprimento, são muito parecidos. Nós vamos ter ossos curtos formando a nossa mão. A gente não sente, mas a nossa mão é formada por vários pequenos ossos que vão se encaixando ali, ossos curtos. Aí então nós vamos ter os ossos planos, que são ossos finos, né, com uma espessura fina. Onde que estão esses ossos? Formando o nosso crânio, né? Nós temos vários ossos aqui encaixados, formando o nosso crânio. Temos um osso, né, plano aqui, formando o nosso externo. É esse osso que a gente sente aqui. Ele faz a união das costelas. Depois nós vamos ter os ossos irregulares, que vão ser ossos que não têm um formato definido, como o caso dos ossos que vão formar a nossa coluna vertebral. Né? Eles não são longos, eles não são quadradinhos curtos, também não são planos. Eles têm um formato diferente para desempenhar a função. E depois, por último, são os ossos pneumáticos. Nós vamos ter alguns ossos pneumáticos aqui na nossa face. O que é isso? São ossos que eles são ocos, né? Eles têm ar dentro. Por exemplo, esses ossos pneumáticos que nós temos aqui na nossa face, quando uma pessoa tem problemas com sinusite, eles vão se encher de muco, eles vão ficar inflamados, né? Por isso que a gente sente aquela dor, aquela pressão nessa região aqui. Então, esses são os tipos de ossos que nós vamos encontrar no nosso corpo. E aí, nós vamos ter a articulação. O que é uma articulação? A articulação é o local de encontro de dois ossos, tá? E, né, no meio dessa articulação, quando a gente faz um movimento, nós vamos ter ali um tecido chamado cartilagem, que vai ser um tecido que vai proteger esses ossos, né, para não haver atrito entre um osso e outro e não haver o desgaste desse osso. Nas articulações, nós vamos ter três tipos. Primeiro são as articulações móveis. São essas articulações que a gente consegue movimentar, fazer vários tipos de movimento, como nosso cotovelo, nosso punho, joelho, todas essas são articulações móveis. Aí nós vamos ter o que a gente chama de articulações semimóveis.
que vão ser articulações que nós movimentamos, mas temos movimentos limitados, como é o caso da nossa coluna vertebral. A gente não consegue fazer muitos movimentos com a nossa coluna, né? Basicamente, algumas torções, mas a gente não consegue, por exemplo, girar totalmente como a gente gira, né, o nosso cotovelo. Então, essas são as articulações semimóveis. E por último, nós vamos ter o que a gente chama de articulações imóveis, que são articulações que simplesmente não vão se mexer. Por exemplo, as articulações que nós vamos ter no nosso cérebro. Mas, professora, a articulação, né, não é só aquilo que a gente mexe? Não. A articulação é sempre que tem um encontro de dois ossos. E como eu falei para vocês, o nosso crânio é um quebra-cabeça, né? Ele é formado por vários ossos. Então, tem articulações ali onde um osso encontra o outro. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido o conteúdo. Um beijo e até mais!